Continuando a nossa jornada em relação ao Enem 2021, nós chegamos a quais as questões que caíram relacionadas à geometria plana. Esse ano, 2021, não caiu muitas questões sobre geometria plana, porém, as duas questões que caíram foram a base total da geometria plana. Por quê? Porque foram questões que mexeu com área de círculo, de triângulo, de retângulo, de hexágono. Até a área de hexágono caiu. E você vai ver com calma cada uma. A questão 146, ela é uma questão direta. Ela foi direta ao ponto e ela não contextualizou com outros assuntos, com funções, com razão. Ela foi direto. Por quê? Em resumo, ele fala que tem uma pessoa que vai construir um instrumento do triângulo, certo? Aquele de forró. Quem é do Nordeste, do Sertão, sabe perfeitamente o que eu estou falando. E aí, ele tem as suas medidas, ok? Então, ele quer saber qual o comprimento da barra de ferro que ele vai precisar para construir esse triângulo. Mas ele não tem todas as informações. A única informação que ele tem é que a altura do triângulo é igual a 8 centímetros. Porém, e continuando a questão, diz o quê? Que é um triângulo equilátero. Pronto. A questão acaba aí, porque ele quer saber o comprimento de um triângulo e esse triângulo é equilátero, então os lados são iguais e, sendo um triângulo equilátero, existe uma fórmula especial. Existe uma fórmula da área de um triângulo equilátero e da altura do triângulo equilátero. Como é que vamos fazer isso? Basicamente, o que nós precisaríamos? Pelo comando da questão, fala, ó, nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra é. Então, foi o que eu disse anteriormente. Para isso, você deveria saber o seguinte: qual é a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero ele é dada por lado raiz de 3 sobre 2. Acabou. Você utilizava essa fórmula e resolve a questão. Por quê? Porque eu tenho o valor da minha altura e eu quero descobrir o lado. Então é uma equação simples, ok? Quando você vai demonstrar a área de um triângulo equilátero, consequentemente, você descobre essa fórmula da altura, certo? Então é bem autoexplicativo e uma fórmula bem bonita de se fazer. Pronto, essa é a maneira de resolver a questão 146. A questão 148, lembrando que esse é o caderno amarelo, fala sobre algumas relações. Essa é uma questão que ela é um pouco mais pesada da geometria plana. Por quê? É uma pessoa, é uma loja que quer fabricar cartões. E ó, a primeira informação aqui diz que ele quer gastar, ó, o custo de fabricação do cartão é de 1 centavo, 1 centavo por centímetro quadrado. Ó, que informação pequena. O que? Envolve o que? Decimal. Aí já dá uma bugada na mente das pessoas. Porém, e continuando a questão, diz o que? Ele disponibiliza de várias formas desse cartão, tal qual é triângulo equilátero, um quadrado, um retângulo, um hexágono e um círculo, certo? E aí dá as medidas, as dimensões de cada um. Para isso, você deveria fazer o quê? Calcular o lado de cada, ou calcular na verdade a área de cada forma dessa. Calcular a área de um triângulo equilátero de lado 12, um quadrado de lado 8, um retângulo de lados 11 e 8, um hexágono de lado 6 centímetros e um círculo de diâmetro 10 centímetros. Todas as relações da geometria plana, toda a raiz da geometria plana está nessa questão, porque você precisava saber a área e a forma da área de cada figura dessa. Continuando a questão, diz uma informação aqui importante, ó. Ele está disposto a pagar no máximo 80 centavos por cartão. Então, depois de calcular a área de cada figura dessa, saber quanto ele vai gastar, existe uma limitação, que se esse cartão ele custar acima de 80 centavos, esse cartão não vai valer. A forma utilizada para esse cartão não vai ser possível. E aí,
dá alguns padrões e aí pergunta, nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para a impressão 1. Então, essa questão é típica do Enem, típica. Você vai relacionar valores e vai saber qual é o mais vantajoso. Acabou. Por que o Enem gosta disso? Porque leva tempo, porque você vai analisar cada uma. Leva tempo e vou falar o quê? Perder tempo para não conseguir fazer no tempo hábil. Mas é uma questão muito boa. Eu diria que era uma questão de média, certo? Média para difícil, talvez, por conta do seu trabalho, de ter que multiplicar, ter que analisar, e isso leva tempo por conta dos decimais, certo? Mas enfim, essas são as duas questões que caíram sobre a geometria plana. Na próxima aula nós vamos falar sobre a geometria espacial, e aí você vai ver que caiu mais questões sobre geometria espacial, de modo que são questões simples, alguns bizus que você vai precisar ter quando vê uma questão desse tipo. Então, se você gostou, inscreva-se. Muito obrigado. Até a próxima e tchau. Manda para o seu amigo, vai que ele se interessa, vai que você resolvem juntos essas questões e vai te ajudar demais. Muito obrigado e tchau.